Clube da Turquia prepara proposta para contratar o lateral esquerdo do Flamengo, Ayrton Lucas. À procura de um zagueiro, o Flamengo faz consulta por Danilo da Juventus. Juninho assina contrato de 4 anos com o Flamengo e fala pela primeira vez como jogador do Mengão. Dá uma olhada aí. Nação, muito obrigado pelas mensagens que eu recebi de motivação. Quero que vocês saibam que eu estou muito feliz de estar aqui e espero apresentar da melhor maneira possível toda a nação. Muito obrigado. Bom, e no vídeo agora eu quero comentar esses e mais alguns assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, ó, inscrever-se, aciona o sino de notificação, clica todas e aproveita também para deixar o seu like. Bom, pessoal, começar esse vídeo aí falando do Ayrton Lucas, que pelo visto está despertando interesse também lá da Turquia, do time que é comandado pelo José Mourinho, né? Grande José Mourinho. E aí, segundo a apuração e informação ali de um jornal turco chamado Fotomak, eu acho que assim se pronuncia, tá bom? O Fenerbahçe apurou que o Flamengo espera receber no mínimo, 8 milhões de euros pelo Ayrton Lucas. Isso aí convertendo para o real, dá mais ou menos aí 50 milhões de reais. Muito dinheiro, tá? Por um lateral que é reserva hoje em dia. E aí o que acontece? O Flamengo, nesse momento, a gente sabe que temos um lateral esquerdo titular absoluto, que é o Alexandro. O Filipe Luiz gosta muito da maneira que o Alexandro joga, gosta da experiência dele, jogador de Europa, de seleção brasileira, enfim. A posição da lateral esquerda é dele, é do Alexandro. O Ayrton Lucas, nesse momento, ele é o reserva imediato. Lembrando que o Vina está se recuperando aí de uma lesão grave que ele teve na perna. E aí vai demorar pelo menos mais alguns meses, eu acho que 1 mês, 2 meses, ele já vai estar apto para jogar. Então, quando o Vina voltar dessa recuperação, ele vai ser o reserva imediato ou ele vai tirar essa vaga do Alexandro aí de titular. É bem fácil pela idade, pela explosão, ele tirar essa titularidade do Alexandro e se tornar o lateral esquerdo de prioridade do Flamengo, do Filipe Luiz. E com isso, o Alexandro iria então para a lateral esquerda reserva. E aí o Ayrton Lucas ia perder espaço. E o Flamengo vender ele agora nesse momento, por esse valor, por essas cifras de 50 milhões, seria uma boa. Levando em conta que o Flamengo vai arrecadar um valor para o caixa, vai dar mais uma respirada, já conseguiu receber dívidas atrasadas, vendeu o Fabrício Bruno à vista, então o caixa está começando a dar uma alavancada. E aí o Fenerbahçe prepara essa proposta aí de 50 milhões de reais pelo Ayrton Lucas. E a gente lembra que nessa janela o Flamengo já recebeu uma proposta aí do Grêmio, né, lá do Rio Grande do Sul, porém o time gaúcho queria apenas por empréstimo o lateral esquerdo e não faria sentido o Flamengo reforçar um adversário, não rival, mas um adversário para as outras competições e não vender definitivamente, porque além de reforçar um rival, claro que o time ia ter que arcar com o salário do Ayrton Lucas, mas para o Flamengo não seria nem um pouco benéfico. Vou só esvaziar minha folha salarial, eu reforcei um adversário, mas aí não ganhei nada de troca, então o empréstimo naquele momento não faria nem um pouco de sentido. Mas na sua opinião, o Flamengo deveria vender o Ayrton Lucas por esses valores? 8 milhões de euros, que totaliza 50 milhões de reais, seria uma boa venda ou não? Comenta bem aí. Bom, mudando de assunto, vamos falar dessa novela, que assim como a novela do Juninho com o Flamengo, ela está durando bastante tempo, que é Danilo e o Flamengo. Bom, o zagueiro ele não vai ficar na Juventus, tá? Não vai renovar o contrato dele. E a prioridade até então do Danilo seria permanecer na Europa. Continuar jogando, quem sabe, até pela Itália. Há inclusive rumores, informações de que ele estaria negociando com o Napoli da Itália. O Flamengo, no momento, ele está à procura de um zagueiro, tendo em vista que já conseguiu o primeiro objetivo, que era um atacante, o Juninho, na verdade, e agora quer um zagueiro. Por quê? Davi Luiz não renovou, e aí veio a venda inesperada do Fabrício Bruno. Com isso, os zagueiros que o Flamengo tem à disposição agora, tirando dos titulares, são Pablo e o Cleiton. São os 2 zagueiros que o Flamengo tem nesse momento, tá? O que acontece? Se o Flamengo realmente trouxer o Danilo, não vai ser para atuar na lateral direita, tá? A preferência do jogador, inclusive nessa temporada, a partir dessa temporada, é atuar como zagueiro, levando em consideração a idade dele, levando em consideração que lá também na Juventus ele está atuando muito mais como zagueiro, como terceiro zagueiro, do que como lateral. Aí você vê que o tanto que a seleção brasileira ela tá lascada, porque o Danilo é convocado para atuar nos jogos do Brasil na lateral direita e ele não atua mais nessa posição, está atuando mais como zagueiro. Enfim, o Flamengo está atrás de um zagueiro, pelo visto não vai aproveitar o Pablo, como também não vai aproveitar o Carlinhos,
está aí à procura de um defensor. Vale lembrar, Fabrício Bruno saiu, era muito mais novo, tinha muito mais gás para dar, na verdade. Danilo bem mais experiente, jogador aí de 33 anos que está no final de contrato com a Juventus. E aí o Flamengo, ele fez uma consulta com o staff do Danilo e os valores que foram apresentados então, para o Mengão foram considerados muito altos. O Flamengo achou realmente bem elevadas as cifras, então ainda não enviou uma proposta. Mas o Danilo sabe que se der ruim lá em alguma negociação dele com a Itália, o Flamengo está disposto a negociar com ele, com certeza com os valores menores do que o staff falou com o Flamengo, quis negociar ali, mas o Flamengo está realmente querendo o jogador. Mas na sua opinião, seria uma boa contratação para o Flamengo Danilo ou não para atuar na zaga? Comenta bem. O Juninho foi lá no CT hoje, pessoal, e assinou o contrato dele com o Flamengo por 4 anos. Como a gente sabe, ele não vai ser integrado ao elenco que está lá nos Estados Unidos na pré-temporada e também não vai viajar para o Nordeste para disputar essas rodadas iniciais do Campeonato Carioca. Hoje, inclusive, ele fez um treino, fez ali um trabalho na academia do Flamengo e, pelo visto, ele vai continuar lá por um período, ou seja, até o time voltar. O Flamengo joga dia 19, domingo, contra o São Paulo, lá nos Estados Unidos, e após isso você vai preparar ali, talvez dormir após a partida, não sei, e retorna para o Brasil. Voltando ao Brasil junto com a delegação, o José Boto então vai apresentar ele de forma oficial. Inclusive, o jogador vai utilizar a camisa que era do Davi Luiz. E aí, seguindo os trâmites normais em negociações, falta a assinatura do BAP e do Karabag. O presidente do Flamengo, inclusive, viaja nessa quinta-feira, amanhã, para os Estados Unidos, onde vai representar o Flamengo no evento da FIFA do Mundial de Clubes. Após as duas assinaturas, o jogador poderá ser anunciado e o Mengão pode dar entrada então no BIRA e no BID. O BIRA é o Boletim Informativo de Registro de Atleta e o BID é o Boletim Informativo Diário. Então precisa estar registrado nesses dois para então poder jogar pelo Flamengo. Bom, para encerrar o vídeo, vamos falar de Supercopa do Brasil, a Supercopa do Rei, que já tem uma atração nacional. A cantora Joelma, né, a cantora que é aqui do Pará, ela vai se apresentar no Mangueirão antes da decisão da Supercopa do Brasil de 2025, que vai acontecer no dia 2 de fevereiro, entre Botafogo e Flamengo. Como a gente sabe, pega ali o campeão da Copa do Brasil e o campeão do Brasileirão e fazem um jogo só. É a primeira decisão nacional da temporada, seria o primeiro jogo. Em muitos casos tem times lá na Europa que é o primeiro jogo, na verdade, é logo a decisão da Supercopa. Então Flamengo e Botafogo, e vai ser a primeira vez que a competição vai ser decidida entre times cariocas e vai ser aqui no Pará. Que coisa maravilhosa, eu vou estar lá, pretendo estar lá, fazer um vídeo bem legal para vocês no estádio. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse, eu agradeço demais você que clicou e ficou até o final e te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, aciona o sino de notificação e já deixa o seu like. Valeu nação, até a próxima.